Olá, que felicidade imensa estar aqui com vocês. Que felicidade assim inexplicável, inefável. Estamos começando aqui nosso primeiro episódio do Toque Toque. O Toque Toque ele tem a intenção de te dar toques, toques profissionais, toques espirituais e também tocar o seu coração, né? Então, quando a gente bate aí na sua porta com toque toque, você já sabe, né? Abre a porta para a gente entrar, para as nossas mensagens entrarem no seu coração e fazerem a diferença na sua vida. E hoje nós começamos aí com uma mensagem bem interessante, né? Quem é o improvável de hoje? Sou eu? É você? Quem será esse improvável, né? O que que torna uma pessoa improvável? Você já se considerou em algum momento um improvável ou é um improvável, né? E o que que é ser improvável, né? Eu busquei aqui, ó, 3 explicações para definir 3 frases, na verdade, o que que seria o improvável. Aí me trouxe, assim, a primeira explicação: alguém que não parece provável, né, não parece provável, interessante. Ou seja, ninguém espera nada dessa pessoa, ninguém espera que vá acontecer algo ou que ela vai ser escolhida para alguma coisa. Segundo, vai contra as expectativas normais. E o terceiro, esse daqui, ó, é maravilhoso, já anota aí, tá? Anota isso aí para você. O terceiro diz assim: surpreende, porque ninguém imaginava que daria certo ou que seria usado de determinada forma. Pois é, eu conheço alguns improváveis, e esse improvável que eu trouxe hoje para vocês, aliás, eu vou trazer 2 improváveis aqui, um hoje e o nosso próximo encontro, e o próximo, eu fiz que nem quando a gente tá comendo aquela comida boa assim, ó, e deixa a mistura para o final. Pois é, o próximo é essa mistura aí, que vai ficar para depois, mas que vai vir com tudo. Eu não vou contar para vocês hoje, mas você já ouviu falar muito desse improvável, mas mexe com a gente, mexe demais, porque Deus é maravilhoso. E vamos lá. Bom, tô aqui com um texto do meu lado, Lucas 19, do 1 ao 10. Peço que depois você acompanhe, né? Se você puder acompanhar, depois você abra, faça a leitura, medite nesse texto, porque a intenção desses nossos encontros não é somente você ter uma palavra aí para você vou ter um alimento aqui enquanto eu me troco para ir para o trabalho. Não, se você puder separar um tempinho do seu tempo, veja aqui o tempo desse vídeo. Se você puder separar esse tempo para você sentar, ouvir de verdade, se desligar das outras coisas, da televisão, se desligar do celular, né? Pegar uma caneta e anotando se tiver a Bíblia, enfim. Mas é você se alimentar de verdade. É você não entrar, não deixar essa palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro, mas ela entrar e tocar o seu coração. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Então depende muito de você para isso acontecer, não é? A minha parte eu estou fazendo, estou trazendo aqui o alimento. Agora, aonde essa semente vai cair, aí depende de você. Se vai cair em solo fértil, em terra boa, aí é contigo. E vamos lá. Bom, eu vou até perguntar antes de começar a ler o texto aqui. Qual que é o motivo que você acha que uma pessoa se torna improvável? A gente entendeu o que é, né, o significado, mas o que que faz uma pessoa ser improvável? Será que é a estatura dela, né, o tamanho? Será que é, a condição financeira, né, o grau de escolaridade? O que que faz uma pessoa, aos olhos do outro, ser improvável? Você sabe que às vezes o que faz aquela pessoa se tornar improvável é a forma que o outro tá vendo, porque ele não acredita nela, ele não dá nada para ela, ele fala: "Não, isso aí daí não vai sair nada". Aí essa pessoa vem com tudo e, ó, faz acontecer, né. Mas é é interessante que se você deixar esse sentimento do outro e te ver como improvável entrar no seu coração, você vai deixar de ter a grande oportunidade daquela terceira frase, né. Porque senão até a primeira não parece provável, né, ninguém espera nada, legal. Aí se vem uma outra pessoa e fica falando para você: ou você sente que ela não acredita em você e você põe isso na sua cabeça, você segue com essa primeira frase.
Agora, se você pega aquela terceira e surpreende, porque ninguém imaginava que daria certo. Ninguém imaginava que essa pessoa ia ser usada para isso. E, gente, eu não tô falando só de igreja aqui não, tá? Eu não tô falando só de Deus aqui não. Eu tô falando de trabalho, eu tô falando na família, eu tô falando das situações do dia a dia, na própria escola, né? Nossa, aquele menino ali nunca abriu a boca na sala, nunca tirou 10 na prova, né? Se eu tô falando de uma escola, mas, por exemplo, no trabalho, né, a pessoa olha para você e ela pensa que ela não dá nem a oportunidade, muitas vezes, de escutar o que você tem a dizer, né? Muitas vezes ela não dá nem a oportunidade de você explicar ou de ouvir de verdade, porque escutar ela escuta, mas ela não ouve. Às vezes ela está escutando aquilo que você está falando, mas ela já está tão certa da verdade dela que ela não vai ouvir. Então, ela vai seguir com a verdade dela e vai achar que você é improvável, vai achar que você não vai chegar a lugar nenhum e de repente você surpreende. E detalhe, nem sempre você surpreende aonde você está. Às vezes você não surpreende na igreja que você está, às vezes você não surpreende no trabalho que você está. Às vezes você faz um bom plantio, aquele plantio top hoje, planta tantas boas sementes que lá na frente vão ouvir falar de você. Ó, isso é importante, hein? Vamos voltar aqui para a nossa história do nosso improvável de hoje, porque eu estava falando para você, o que será que te faz improvável, né? Pode ser uma condição financeira, pode ser o grau de escolaridade. Então, cada pessoa pode ser um improvável por uma determinada situação. E essa de hoje, ela é diferente do nosso próximo encontro. São situações que são pessoas improváveis, mas por motivos totalmente diferentes, tá? Então, a de hoje, nós vamos entender em Lucas 19, do 1 ao 10, o que tornou essa pessoa improvável. Bora lá então. Versículo 1 diz que Jesus entrou em Jericó e ele estava atravessando a cidade. E aí existia um homem chamado Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, muito rico, e ele estava procurando ver quem era Jesus, porque ele queria encontrar, mas a multidão era tão grande, mas tão grande, e ele era pequenininho, sabe? Era de pequena estatura. No versículo 3, aqui eu tô olhando para cá que eu tô lendo aqui a palavra, no versículo 3 diz que ele era de pequena estatura. Então, o que que ele fez? Versículo 4 diz que ele correu adiante, subiu numa figueira e ficou ali para ver Jesus, né? Porque ele ia passar por ali. Então, vou esperar Jesus aqui. Versículo 5 diz que quando Jesus entrou naquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. E o versículo 6 diz que ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria e recebeu Jesus com alegria, né? E todos os que viram isto, o versículo 7 diz que eles murmuravam muito, e eles diziam que ele ia se hospedar com um pecador, um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10 conclui dizendo: Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que tudo. Então você vê aqui a história de Zaqueu, um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. Se você já assistiu The Chosen, você vai lembrar muito bem de Mateus, né? Mateus, que era o cobrador de imposto, por isso ele era muito odiado, nada amado pelo povo, vou falar assim, né? Não era nada amado pelo povo. E Zaqueu, ele não era diferente, ele era chefe dos cobradores, e por isso ele era visto como um pecador pelo povo. Então ele era um homem improvável por quê? Um homem improvável porque ele era rico, pecador, porque ninguém amava ele era pequeno, né, ele era até improvável para encontrar Jesus na multidão, né. E aí, eu fico pensando, Zaqueu era odiado, rico, considerado um pecador, né, todo mundo sabia que ele era pecador. Mas o que que Jesus, o que que Deus viu naquele homem, né? Porque se não era nada provável, ainda pecador, ainda rico, não precisava de ajuda como um necessitado, o que que Jesus viu naquele homem? Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, nem sempre a ajuda que a pessoa precisa é uma ajuda financeira. A gente
costuma, né, achar que as pessoas só precisam de ajuda na questão de alimento, de dinheiro, e não, ele tinha tudo. Zaqueu tinha tudo, ele era rico, ele tinha um bom emprego, mas ele despertou uma curiosidade, ele ouviu falar, né, porque Jesus vinha já numa jornada, ele ouviu falar desse Jesus e ele falou: "Espera aí, eu não vou perder a oportunidade de ver de perto quem é esse homem". E aí ele podia ter colocado, assim, centenas de objeções para não conseguir chegar até Jesus. "Nossa, a multidão é muito grande, me odeiam, eu sou pequeno, como que eu vou fazer?", né. Mas ele não colocou obstáculos aqui, de jeito nenhum. Então eu fico imaginando, né, eu chegando ali para Zaqueu, tipo agora, assim, como se fosse agora, isso não tá na Bíblia, lógico, né, porque não tem como eu estar lá na Bíblia, mas eu fico imaginando eu chegando lá para Zaqueu falando: "Zaqueu, meu amigo, e aí, você viu Jesus?" E ele falando: "Então, Ju, olha, não vi, a multidão era muito grande, eu sou baixinho, mais que você, eu tenho 1,53, ele devia ser mais baixo, com certeza ele era mais baixo. Não, eu tenho 1,53 e meio e sempre vou dizer aqui que esse meio é muito importante". Então ele deve ter falado: "Olha, eu sou muito baixo e eu não consegui ver, mas da próxima vez eu tento, né. Quando Jesus passar aqui de novo, se ele passar aqui de novo, se ele passar aqui de novo, eu eu vou falar com ele", né, porque eu imagino também que eu, né, olha só, o povo me odeia, né, o que que Jesus vai ver em mim? Né. Você já se sentiu assim, né? "Ai, se sentindo como eu pequei, eu errei, eu já fiz tantas coisas, o que que Jesus vai ver em mim?" Ou então: "Olha, eu não tenho muito tempo, como que eu vou chegar até Jesus? Amanhã eu falo com ele, outro dia eu falo com ele, outro dia eu vejo esse negócio aí de Jesus, outro dia eu paro para estudar, outro dia eu paro para ouvir a palavra dele e fica para outro dia", né. Você já se sentiu assim? Mas tudo isso que eu falei aqui que eu estaria perguntando para Zaqueu, não foi assim, ele não ia responder assim, por quê? Porque o versículo 4 diz que ele correu adiante e subiu na figueira, ou seja, espera aí, eu estou diante de um problema, né, eu quero muito algo, eu vou focar no problema ou eu vou focar na solução? Eu quero muito ver Jesus, eu vou pôr obstáculos ou eu vou procurar uma alternativa para seguir ele, para ver ele, para ter um encontro com ele? Tá entendendo, Zaqueu? Você tá entendendo o que eu tô dizendo para você? Como você tá se relacionando com Jesus, né? Você coloca obstáculos para não estar com ele? Você coloca objeções para não estar com ele? Para e pensa nisso, né. Olha, o que o pessoal hoje mais reclama, mais fala que é a desculpa que eu mais escuto hoje: falta de tempo, falta de tempo. Tem tempo para tudo, mas para encontrar com Jesus nunca dá certo. E quando vai buscar para quê? E com qual objetivo? Será que você tem sido interesseiro também com Jesus? Porque pensa, quantas vezes que você vai até ele e é pensando em receber algo? Você já pensou em ir até ele para aprender mais e doar algo? Transbordar algo? A gente pensa só em receber e não em doar. Eu sempre falo que ele é o rei, eu preciso adorá-lo, né. Mas não, hoje a gente vai buscando algo, porque o trabalho tá difícil, ai, porque em casa não tá fácil, porque minha situação financeira não tá fácil, aí eu corro para ele, com interesses. Gente, às vezes a gente vê, por exemplo, esse vídeo aqui, um vídeo de 20 minutinhos, não é muita coisa para eu assistir, parece que é um longa-metragem, parece que você vai ficar o dia inteiro assistindo, mas você para 2 horas para ver um filme. Quando não para mais para maratonar uma série, você não pode se alimentar da palavra em 20 minutos. Não é que você não pode, é que as pessoas geralmente acham que é muito tempo, né. Por quê? Porque o que que tem sido prioridade para elas? O que que tem sido prioridade para você? Para Zaqueu aqui, era prioridade encontrar com Jesus, então ele foi, encontrou, ele desceu correndo, aqui a Bíblia fala que ele desceu correndo com alegria, né, e, você consegue ver aqui que não é por obrigação, é com alegria, né. Então a gente tem que pensar: o que eu estou fazendo, eu faço por obrigação ou eu faço por alegria? Porque o meu coração se enche de alegria. Quando eu vou à igreja, eu vou por obrigação, porque alguém me obriga a ir ou fala que eu tenho que ir, ou porque as pessoas lá falam que eu não posso faltar, ou porque eu tenho um compromisso lá, ou por alegria,
né. Quando o trabalho que eu faço é por obrigação ou é com alegria? Ah, o tempo que eu dedico à minha família é por obrigação ou por alegria? Porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer pensando como se fosse para Deus, né. Então o meu trabalho, eu posso encontrar dificuldades, mas eu tenho que ser grata por ele, executar ele com alegria, dar graças por ele. É assim que a gente planta boas sementes. Mesmo que alguém olhe lá dentro que eu sou improvável, eu vou plantar boas sementes. É esse tipo de semente que eu estou dizendo para vocês, né. Se eu me comprometo com a igreja, então eu me comprometo ali com um grupo ou com uma determinada atividade na igreja, eu tenho que fazer isso com alegria, não por obrigação. Se isso está virando um peso para mim, então eu tenho que avaliar, né. Então nada pode ser por obrigação, esse encontro com Jesus, ele não pode ser por obrigação, ele tem que ser com alegria. Mas nesse momento aqui, eu quero dizer para você que Zaqueu, ele também não ficou dando ouvido às vozes que estavam ao lado dele. Aquela multidão estava dizendo para Jesus: "Ele é pecador", né, ele é cobrador de impostos, eles estavam murmurando: "O senhor vai se hospedar na casa de um pecador". Então, muitas vezes, você vai decidir também ter um encontro com Jesus e seguir Jesus, né, e você vai ouvir vozes aí ao seu lado, murmurando, dizendo isso, aquilo outro, ou que você era, ou que você ainda faz, porque até Zaqueu conseguir, eh ter a diferença, ele foi lá, ele falou que ia doar para os pobres, mas até ele conseguir demonstrar para as pessoas que ele estava diferente é uma questão de tempo, e o tempo mostra mesmo, né. Então, não dá vozes para quem está ao redor. Se você se sentir que vai seguir Jesus, segue Jesus. Ah, tem alguém falando que você assiste muito tempo de vídeo, deixa a pessoa falar. Ai, tem alguém falando que agora você só pensa em Jesus, deixa a pessoa falar. Segue Jesus, tem um encontro com ele, faz morada para ele, deixa ele entrar na tua casa e com o tempo, né, com o tempo as pessoas vão conseguir ver que você não é o mesmo. Eu quero te dizer que Jesus, ele não vai olhar para o que você fez e nem para quem você é. Jesus, ele está mais interessado em saber, em quem você pode se tornar andando com ele. É isso que ele quer, né, é esse o interesse dele, né, é a sua transformação de vida, é a sua transformação de caráter, é a sua transformação de mente, de pensamento, de tudo. E essa transformação tem tudo a ver com aquilo que a gente fala, né, quando Zaqueu, ele não só decidiu ter o encontro, ele não só teve o encontro, ele desejou continuar andando, e isso não é simplesmente para estar ao lado de Jesus, tem que ter transformação. Então, o que Zaqueu desejou estava de encontro ali com o que Jesus queria também para ele. E com isso, Zaqueu, a gente pode perceber que Zaqueu, ele estava se libertando de quem ele era. Ou seja, a casa que Jesus estava dizendo ali: "Hoje eu vou entrar na tua casa, hoje teve salvação nessa casa", era muito além de uma casa de tijolos e janelas. E eu espero que você esteja entendendo isso, né? Zaqueu ia fazer morada para Jesus habitar nele. E o versículo 10 ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só, olha só. Ezequiel 34:11 também diz que o bom pastor veio buscar a sua ovelha perdida. E o Senhor é o nosso bom pastor, né? Ele cuida das ovelhas perdidas, e muitas vezes nós estamos perdidos, e as pessoas pensam que perdida está fora da igreja, e muitas vezes não. Tem gente dentro da igreja perdida, né? Às vezes nós temos aí uma boa condição, não nos falta nada, tem trabalho, tem tudo, como Zaqueu, e falta alguma coisa. Não falta nada na questão de alimento, de dinheiro, mas tem um vazio, ou a gente fica sem direção. E Jesus, quando nós andamos com ele é a nossa direção, ele nos dá essa direção. A gente se sente mais tranquilo, mais calmo. Vamos falar mais para frente de muitas outras coisas que isso vai fazer muito sentido para você. Mas eu queria que você agora, nesse momento, lembrasse o que que é improvável, né? Que a gente usou a frase aqui, a gente falou da terceira frase, surpreende, porque ninguém imaginava que daria certo, né, ou que seria usado para alguma coisa. A minha reflexão de hoje é que você possa olhar para Jesus,
né, que você olha para o caráter dele, que você queira ser como ele, que você queira entender como ele agia, quem ele é, o que que ele faz, e aí você começa a querer ter desejo de seguir e ficar parecido com ele. A decisão de Zaqueu, ela gerou uma transformação, assim, verdadeira na vida dele, ele não foi mais o mesmo. Que hoje você possa tomar uma decisão verdadeira na sua vida, para que você possa caminhar com ele e ter mudanças significativas, mudar a direção mesmo. Quando a gente decide seguir com ele, não dá para ser o mesmo. Então, que você hoje possa também, assim como Zaqueu, tomar uma decisão que gere uma transformação significativa na sua vida. É isso, temos um próximo encontro aí para falar de um outro improvável. E se você tem mais um tempinho, eu vou pedir para você ficar ainda aqui para a gente fazer uma oração. Se não, já agradeço, né, pela sua presença aqui no Toque Toque de hoje com a Joanjos. E também peço para você não esquecer, né? Lembre-se agora mesmo de clicar aí para você se inscrever para receber as notificações, tá bom? E é isso. Muito obrigada por hoje e para quem fica, vamos fazer a nossa oração. Espírito Santo de Deus, muito, muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por este encontro contigo neste momento. Obrigada por cada coração que está aqui, que cada coração seja tocado, que cada coração possa receber o seu toque, que cada coração possa receber a tua palavra, que cada um que escute esse vídeo possa escutar, Senhor, em paz, ouvindo, fazendo com que a tua palavra entre nos corações e não entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas que faça sentido, que haja mudanças em nome de Jesus. Senhor, ajude cada um que está ouvindo agora neste momento a ter mudança de vida, ter mudança na rotina, toca na agenda dessas pessoas, Senhor, ajude as pessoas a se organizarem para conseguirem ter mais tempo para Ti, para conseguirem fazer do Senhor a prioridade, para quererem ter o desejo verdadeiro, Senhor, de caminharem contigo, para quererem ter o desejo verdadeiro, Senhor, de seguir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, esteja na casa de cada um destes, esteja, Senhor, no trabalho de cada um destes, esteja na saúde de cada um destes que estão ouvindo aqui esse vídeo hoje, papai. Entra na casa deles, entra na vida deles, mexe, Senhor, com toda a estrutura e que possam, Senhor, cada um sentir a diferença do que é ter o Senhor em casa e do que é não ter o Senhor em casa, o que é caminhar contigo e o que é não caminhar contigo, que possam desejar caminhar de mãos dadas contigo, que possam ter fome e sede da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca nestes corações agora, Senhor. Toca nestes corações, eu te peço, papai, em nome de Jesus, e coloque os teus anjos ao redor, guardando e protegendo, livrando de tudo que não vem de ti e livrando também, Senhor, de tudo que afasta esta pessoa de ti. Nós te agradecemos por esse momento juntos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até a próxima!